1975. Primeira lembrança que eu tenho dele, eu conheci o João num ônibus. Eu fazia faculdade em Maringá e o João morava em Ivaiporã e tinha ido a São Paulo visitar a mãe dele. E nós pegamos o ônibus em São Paulo e viemos para o interior do Paraná. No meio do caminho, um ofereceu house para o outro. Nós dois ao mesmo tempo, foi muito engraçado. E a gente começou a rir e aí do lado dele tinha uma cadeira vazia, eu sentei lá e a gente ficou conversando a viagem inteira praticamente. A gente falou sobre música, porque eu viajava com um gravador e eu tinha muitas fitas e as fitas eram músicas muito boas na época, né? A gente tinha muita atração um pelo outro. E foi isso que fez a gente se casar, porque eu estava grávida quando a gente casou. Aí minha família foi contra, eu era muito jovem, meu pai teve que dar autorização, porque eu era menor de idade. E meu pai queria que a gente se casasse e separasse em seguida, porque ele queria uma mulher desquitada, uma mãe desquitada em casa, mas não uma mãe solteira. E aí quando eu me casei, eu estava emancipada, né? Porque o casamento emancipa, e aí eu falei que não, que eu ia ficar com ele. Aí a gente começou, aí que eu comecei a conhecer o João, que eu não conhecia. Quando a gente casou, ele levou um violão, aí que eu fiquei sabendo que ele tocava. Ele levou violão, levou um troféu que ele tinha ganho em festival. Foi aí que eu comecei a perceber e conhecer, saber a vida dele, né? Aí fiquei sabendo da vida muito difícil que ele teve enquanto menino. Os pais se separaram, ele tinha 4 anos. Depois a mãe dele não teve condições de cuidar de 4 filhos e acabou mandando os filhos para ficar com o pai, e o pai levou para a avó paterna. Então ele ficou um pouco em cada lugar e teve um período da vida dele em que todo mundo foi embora e ele ficou sozinho. Ele tinha uns 10 anos na época, 10, 11 anos. E ele ficou um ano sozinho numa casa. E esse ano inteiro ele estudou, ele vendia sorvete na rua, comprava, com o dinheiro ele comprava farinha de trigo, dava para a professora, ela fazia pão e era o que ele comia. Chegou a desmaiar na rua de fome. E aí eu comecei a conhecer o grande homem que ele era. Porque ele poderia ser tudo, né? E era um homem muito honrado, sempre foi. Cara, eu já fui engraxate, já fui, sabe, vendedor de sorvete, de sabão, vendedor de tudo que você possa pensar na vida, né? E aí depois quer que eu fale isso? E foi esse homem, na realidade, que depois da paixão virou amor. Porque é uma pessoa que tem muitas qualidades, é um homem de muito valor. Por questões familiares eu tive que trabalhar de dificuldade financeira, como engraxate, vendedor de sorvete, vendedor de jornal, de sabão, né? E aí eu passei um período melhor, eu fui morar com meu pai, depois me vi sozinha novamente. Então, ele tem um tio, irmão do pai dele, que foi quase um pai para ele. Ele sempre foi muito amoroso, né? E não ter tido uma família que, pai e mãe que viveram junto com ele, que ficavam junto e cuidavam dele, e ele sempre se achou muito desamparado. Em função disso, ele achava que ele não ia ter filhos, que ele não queria ter, que ele não ia saber cuidar como ele achava que tinha que ser, né? Então, o nosso casamento para ele logo em seguida, foi logo em seguida, né? A gente se casou em agosto, a Carol nasceu em março. Foi muito significativo para ele e muito importante em função de ele estar com o filho e ele ter que cuidar daquele filho.